Está começando agora o BereaCast, o seu podcast de teologia. Salve, salve bereanos, como vocês estão? Eu estou muito bem, espero que você esteja bem também. Hoje, nosso 6º episódio do BereaCast, aqui quem fala com vocês é Luciano Souza e eu quero trazer para você mais um episódio e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é o poder destrutivo da ingratidão. É isso aí, né? Um baita de um assunto aí para nós discutirmos durante todo esse episódio, né? Eu quero que você já pegue o dedão e compartilhe aí para sua família, para os seus amigos, para os grupos da igreja, para o grupo da família, para todo mundo, né? Manda para toda a galera aí esse episódio que vai falar sobre o poder destrutivo da ingratidão. Já larga, né, como aquela indireta, se você sabe que tem alguém aí do seu círculo de pessoas, né, que cercam a sua vida aí, que muitas vezes é ingrata, então já manda esse podcast lá como quem não quer nada, né? Para ver se essa pessoa abre os seus olhos e tomara a Deus que o Espírito Santo faça uma obra no coração dessa pessoa, mudando as suas atitudes, né? Então, o poder destrutivo da ingratidão é o nosso assunto hoje, que vai aí fazer chacoalhar a nossa mente, né? O nosso pensar, né? De como nós estamos nos comportando. Talvez eu e você somos ingratos e nem nos tocamos, né? Porque geralmente quem tem sentimentos, quem tem atitudes erradas e isso se torna algo normal, se torna um vício na vida das pessoas, isso normalmente passa despercebido, né? Despercebido por aqueles que assim os têm, né? Tem esses sentimentos, esses comportamentos. Então, muitas vezes é preciso que alguém fale, que alguém exorte, alguém ensine para que essa pessoa venha a mudar, né? E nada mais que o poder do Espírito Santo para poder mudar aí a mentalidade dessas pessoas, né? Para poder mudar aí, moldar, na verdade, o caráter, né, de cada um. Então, confiamos que Deus pode fazer isso, né, em nossas vidas e esse podcast aqui tem essa missão de trazer aí uma reflexão sobre assuntos da nossa atualidade, falando sobre a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, a nossa cultura, a sociedade em si e também sobre as comunidades de fé, sobre a sua igreja, sobre a minha igreja, sobre tantas coisas e tudo voltado a um embasamento bíblico, voltado a uma ligação entre criatura e criador. Então é muito importante você ficar até o final de todos os nossos episódios para que você possa aprender conosco. E eu também aqui com certeza aprendo cada vez mais preparando esse conteúdo para vocês. E agora, né, como nós já falamos no outro episódio, esse é como se fosse, né, um episódio profético, né? Hoje é sexta-feira, nossa primeira sexta-feira, e esse é o 6º episódio, né? O episódio 6. Então, aí talvez hoje esse episódio vai mexer com você, tá bom? Então, faça isso, né? Compartilhe, comente, curta, siga as nossas redes sociais no Instagram, siga-nos no Spotify, no Facebook, se inscreva aqui no nosso canal, por favor, se inscreva, dê o seu like aí, porque o YouTube entende que esse vídeo é relevante e ele vai estar aí passando, né? Mostrando, exibindo para outras pessoas, tá? Esse, então, é o BereaCast, o seu podcast de teologia. Você está ouvindo o BereaCast, o seu podcast de teologia. Muito bem, pessoal. Nós vamos hoje, então, falar sobre esse transtorno, né? Eu chamo de transtorno, essa loucura, essa doença comportamental chamada ingratidão. Então, nós vamos falar sobre esse poder destrutivo da ingratidão. Esse poder de acabar, muitas vezes, com a paz e também, como a Bíblia nos diz, que ele pode nos levar à morte, né? Então é muito importante você ouvir o que eu tenho para falar para você sobre a ingratidão. Vamos trazer aqui algumas definições, né, e quais são as suas manifestações no nosso meio, tá? A ingratidão o que é? É quando alguém não reconhece, né, não valoriza os benefícios, né, devidamente, né, os benefícios, os favores ou ajuda recebidos de outras pessoas. Quando a pessoa ela é ingrata, ela não dá valor, ela não reconhece, não tem ali um contentamento, né, com aquilo que ela recebe de outras pessoas. E hoje nós vamos falar também sobre a questão de que nós muitas vezes somos ingratos com relação àquilo que nós recebemos de Deus. É um comportamento errado e diante de Deus é um hábito considerado um pecado. É um péssimo hábito.
Não tem nada mais desgastante, mais desagradável do que lidar com pessoas ingratas, né? Isso você mesmo aí, que duvido que você nunca tenha passado por uma situação de ingratidão, né? Você fez um favor a alguém, você prestou uma ajuda e essa pessoa muitas vezes foi ingrata, né? Falou mal de você, virou as costas para você, menosprezou você. Mas eu tenho uma coisa para te dizer. Não necessariamente porque você ajudou alguém, você deve esperar o favor dessa pessoa. Nós entendemos que nessa terra tudo que nós plantamos, nós colhemos. Mas não necessariamente você vai colher desta pessoa que você ajudou. E muitas vezes nós vamos ajudar e nós seremos desprezados por essas pessoas. Mas nós sabemos que Deus está olhando para a nossa atitude. E quem vai nos recompensar é Ele. Então não perca seu tempo esperando que as pessoas retribuam todas as vezes que você fizer um favor, que você ajudar alguém, que você aconselhar alguém, que você, né, trazer aí uma satisfação para alguém, prestar um socorro, seja da forma que for, seja um socorro físico, espiritual, emocional, sentimental, como for. Né? Não importa a forma que você serviu alguém. Não espere das pessoas, não espere dos homens a sua gratificação, não espere a sua recompensa dos homens, porque os homens são falhos, os homens são corruptos e nem todos lhe darão o devido respeito, nem todos lhes darão o sinal de um verdadeiro contentamento com relação àquilo que você ofereceu. Nós temos que entender que Deus é quem nos recompensará das nossas atitudes. Então, fique tranquilo, se alguém virou as costas para você, continue sendo generoso, continue sendo uma pessoa boa, continue sendo uma pessoa agradável, uma pessoa que serve ao próximo, que cuida do necessitado, que traz uma palavra de conforto para quem precisa. Permaneça sendo assim, continue sendo assim, tá? Porque o mal da ingratidão, ele vem a cair contra a própria pessoa ingrata. Então é um veneno que o ingrato bebe por conta, né? Ele mesmo toma o seu próprio veneno sendo ingrato. Muitas vezes ele acha que vai afetar alguém, que ele vai ser superior a alguém, e aí já inclui um certo egoísmo, uma certa superioridade, né? Que na verdade não existe. Essa pessoa, ela está se matando aos poucos. E isso nós vamos apontar aqui quais são as consequências para quem é ingrato para com os outros. Já quero tocar nesse assunto aqui, né? Que um dos males que mais desgastam líderes que trabalham com dedicação e amor e que muitas vezes aí abrem mão dos seus compromissos pessoais, né? Para dar aí um cuidado, para cuidar, para aconselhar, para orientar, enfim, aí para dar um suporte a alguém. Um dos males que mais desgastam e desmotivam a caminhada desses líderes nada mais é do que essa desprezível ingratidão. Né? Então a ingratidão tem inúmeras consequências e isso com certeza a pessoa que é ingrata certamente se tornará uma pessoa infeliz, uma pessoa incompleta, uma pessoa depressiva, vai se tornar uma pessoa sozinha. E a Bíblia ainda nos diz que a ingratidão pode levar à morte. Então, quantos líderes aí gastam seus dias, investem seu tempo, muitas vezes deixam a sua família de lado para cuidar dos problemas dos outros e recebem ingratidão. Recebem aí um menosprezo, né? Recebem aí um não contentamento com esse serviço, com esse amor, com essa dedicação prestada a ele. Então, como isso é desagradável, você deve ter lidado já com alguém. Você já deve ter conversado com alguém, essa pessoa pode ter virado as costas para você e você se sentiu arrasado. Mas como eu falei, não se preocupe, é Deus quem dá a você o devido reconhecimento, é Deus quem te abençoa, é Deus quem te recompensa. Não se preocupe com essas pessoas. Elas mesmas serão tratadas pela própria vida e pelo próprio Deus. Porque, como eu disse aqui, essas pessoas acabam se tornando, sim, pessoas infelizes, pessoas incompletas, pessoas que com o passar do tempo vão se tocar que elas não têm nada a não ser a sua própria ingratidão, porque nunca estão satisfeitas com o que têm. Ser ingrato é não estar satisfeito com o que tem e sempre ficar questionando, por que que Deus não me deu o que eu queria? Por que que Deus não me dá aquilo que eu quero? Por que que eu ainda não tenho tal coisa? As pessoas ingratas, elas se preocupam somente em questionar
a Deus ou a alguém sobre aquilo que elas ainda não adquiriram. Ao contrário disso, a gratidão é se alegrar, é se manter ali feliz, é ter ali um coração generoso e agradecido por aquilo que ela já tem. Muitas pessoas falam, eu sou infeliz, eu não tenho tudo que eu quero, olha, eu sou uma pessoa desgraçada muitas vezes, mas muitas vezes tem uma casa para morar, tem alimento na sua mesa. Olha, muitas pessoas reclamam, de tantas coisas, mas olha só onde vivem, olha só onde poderiam estar se fossem pessoas realmente aí desfavorecidas. Então, na maior parte das pessoas ingratas, elas têm o seu sustento, elas têm um bom trabalho, elas têm uma família, elas têm alguém para amar, alguém para ser amado, e mesmo assim não conseguem ver esses benefícios, essas bênçãos que já receberam nesta vida, através de Deus. Porque tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que nós conseguimos adquirir é graças a Deus. Mesmo que você não creia, eu tenho essa paciência em respeitar você, mas eu digo para você, tudo que você tem é porque Deus permitiu que você tivesse. E nós questionarmos, reclamarmos do que temos muitas vezes é um péssimo hábito, porque é uma ingratidão com aquilo que Deus já fez por nós. Mas eu não tenho carne de gado para mim comer, só tenho frango. Graças a Deus pelo frango que você tem. Tem gente passando fome debaixo de uma ponte, debaixo de um viaduto, em um barraco velho, em algum outro país aí passando necessidade também, e você tem o que comer, você tem o que mantém você de pé. A gente é muito focado nos luxos e esquece que nós precisamos de um básico para viver. Nós precisamos do básico, nós precisamos nos contentar com isso. E se Deus assim nos abençoar com mais, amém, beleza, ótimo, excelente. Mas se Deus não nos der mais, somos gratos por aquilo que o Senhor já nos deu. Então não seja ingrato. A ingratidão é esse nojento comportamento aí onde o elemento ingrato não tem respeito, não consegue ser generoso e não se demonstra feliz com o próximo ou com Deus. Então nós vamos conferir aqui uma passagem da Bíblia e com certeza essa passagem vai fazer você abrir um pouco os olhos com relação àquilo que Deus revelou ao seu povo, quando saiu lá do Egito, e ali aquele povo de Israel passou por uma jornada, teve uma jornada ali no deserto e Deus proveu muitas coisas para eles. E mesmo assim, eles foram ingratos. Eu quero ler com você aqui então, no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 11 até o 20. É uma reflexão um pouco extensa, mas quero que você preste atenção. E aqui fala assim: nunca esqueçam o Senhor, nosso Deus, e tenham cuidado de obedecer os seus mandamentos e as suas leis que hoje eu estou dando a vocês. Naquela terra vocês terão toda a comida que quiserem, construirão casas boas onde morarão, o seu gado e os seus rebanhos aumentarão, vocês ajuntarão mais prata e ouro e terão tudo de sobra. Então tomem cuidado para não ficarem orgulhosos e esquecerem o Senhor nosso Deus, que os tirou do Egito, onde vocês eram escravos. Ele os levou para aquele enorme e perigoso deserto, cheio de cobras venenosas e de escorpiões, e onde não havia água. Mas no deserto Deus fez sair água da rocha bruta para vocês beberem, e lhes deu para comer o maná, uma comida que os seus antepassados não conheciam. Ele fez tudo isso para humilhá-los e para fazê-los passar por provas a fim de abençoá-los mais tarde. Portanto, não pense que foi com sua própria força e com o seu trabalho que vocês conseguiram todas essas riquezas. Lembrem do Senhor nosso Deus, pois é Ele quem lhes dá força para poderem conseguir riquezas. Vocês estão vendo que assim Ele está cumprindo a aliança feita por meio de juramento com nossos antepassados. Mas se vocês esquecerem o Senhor e adorarem e servirem outros deuses, eu aviso hoje que vocês certamente morrerão. Vemos aqui então uma exortação de Deus através de Moisés ao povo de Israel que saiu do Egito em direção à terra prometida, Esse povo, o povo de Israel, o povo, que passou pelo deserto e nunca Deus deixou faltar o sustento, necessário para que eles enfrentassem a sua longa jornada, essa longa jornada a qual eles tinham pela frente naquele deserto. Então o povo ficou ali no Egito cativo por volta de 430 anos,
Então, um povo humilhado, um povo escravizado, um povo que foi aí chicoteado e muitas vezes morto, teve muitos mortos, né, com certeza, por causa da escravidão. Então, Deus os livra daquele lugar e no deserto Deus provê várias coisas para o povo de Israel. Talvez essa seja uma passagem, né, que mostre o maior número de manifestações sequenciais, né, do poder de Deus para o seu povo. Então, ali Deus, durante toda a trajetória, né, do povo, dos 40 anos do povo no deserto, Deus proveu ali o alimento, né? Deus envia o maná dos céus, né, para que eles pudessem ser alimentados na sua jornada. O maná era um tipo de pão celestial, né, que caía todas as manhãs, fornecendo sustento diário para esse povo, né? E está lá em Êxodo 16, se você quiser conferir. Também a água, Deus provê a água, né? Quando o povo estava com sede, Deus fez com que Moisés batesse em uma rocha e dela jorrou água para saciar a sua sede, né? De todas aquelas pessoas que ali estavam. Então, ali Deus provê o alimento, Deus provê a água, Deus também provê a proteção, né? Durante o dia, Deus ali os guiava, né? Com uma coluna de nuvens, fornecendo ali sombra para que o sol não escaldasse, não queimasse a sua pele, né? Protegia do calor intenso do deserto. E à noite ele os guiava por meio de uma coluna de fogo, oferecendo luz e segurança. Então, Deus cuidando do seu povo o tempo todo, né? Deus também deu para eles vestimentas e calçados, né? Porque durante os 40 anos no deserto, eles iriam precisar disso, iriam precisar de roupas, calçados, e como é que eles iam ter isso? Então, Deus cuidou das roupas e dos calçados desse povo, né, para que eles não se desgastassem e nem se rasgassem durante a sua jornada. Então, os calçados, as roupas não envelheciam, não se rasgavam, não estragavam, graças à provisão e o cuidado de Deus. Então, Deus também tinha ali o cuidado com a saúde, né? Deus prometeu que nenhuma doença viria sobre o seu povo, né? Sobre o povo, enquanto eles o obedecessem e seguissem os seus mandamentos. Isso está lá em Êxodo 15. É muito importante você entender que aquele povo, ele recebia todo o auxílio, toda a ajuda necessária para se manter vivo, alimentado, saudável, matava a sua sede, a sua fome todos os dias com a provisão de Deus, com um milagre de Deus todos os dias. Todos os dias. E o que o povo de Israel ofereceu em troca a Deus? A sua ingratidão. O povo murmurava, o povo reclamava, o povo se escandalizava, o povo era ingrato, o povo não olhava para as bênçãos que recebiam e só queriam coisas que eles ainda não tinham alcançado, reclamavam de tantas outras coisas, tanto que adoraram a outros deuses, né? Fizeram ali um bezerro de ouro para adorar, né? E ali descontentaram a Deus. Daquelas mais de 600 mil pessoas que saíram do Egito e no decorrer dos 40 anos aí teve mais de 3 milhões de pessoas que caminharam pelo deserto, né? Essas pessoas, e todas essas pessoas que viveram no deserto nesses 40 anos, desses mais de 3 milhões de pessoas, apenas 2 que foram Josué e Caleb que chegaram na Terra Prometida. Até o próprio Moisés teve ali algumas atitudes, né? Um pouco esquentadinhas, né? E desagradaram a Deus. Então, de todo aquele povo, de mais de 600 mil pessoas, ou pelo menos 600 mil pessoas que saíram do deserto, do Egito, passaram pelo deserto, tiveram família, multiplicaram-se, chegaram à média de 3 milhões de pessoas. Todas essas pessoas ficaram para trás. E apenas 2 desses chegaram, daqueles que saíram do Egito, né? Daqueles que saíram do Egito até a chegada à Terra Prometida, apenas Josué e Caleb permaneceram até o fim e chegaram nessa terra, né? Então, por causa da ingratidão de um povo, todos pereceram. Então, cara, olha para dentro de você. Será que você não está reclamando demais? Talvez Deus já proveu tanta coisa na tua vida. Talvez você tenha uma esposa, você tenha um esposo, você tem filhos. Talvez você não tenha filhos, mas você, né, tem um trabalho, você tem um companheiro, uma companheira, você tem vida. Você tem vida, você tem condições para trabalhar, você tem... Cara, seja grato por isso que você tem. Seja grato pelo seu carrinho mais velho. Não fique cobiçando, né, o carro do seu vizinho. Não fique olhando para a grama do vizinho. Isso é ingratidão. Seja grato por aquilo que Deus já te deu.
Seja grato, seja agradecido. Quando você aí fizer as suas orações, agradeça a Deus, tanto pela manhã, quando você vai dormir, quando você vai almoçar, agradeça. Mas hoje só tem um pão com margarina. Dê graças a Deus pelo seu pão com margarina. Tem gente que não tem nem isso para comer. A gente procura aqui na nossa casa sempre ensinar os nossos filhos a respeito disso, a dar valor àquilo que você tem na mesa, não desperdiçar, né? Não, a gente fala muito, né? Não serve o que não vai comer, porque tem gente passando fome, necessitada, que precisaria desse alimento e muitas vezes nossas latas de lixo estão indo fora o alimento, né? Que muitas vezes poderia servir a outras pessoas, né? Então, nós estamos tendo aí o sustento de Deus, a graça de Deus de podermos ter uma família, de termos um trabalho, de termos condições para melhorar. Muitas vezes nós não melhoramos porque nós não nos puxamos a isso, não nos movimentamos para que isso venha a acontecer. Então Deus, ele lá na oração do Pai Nosso, quando nós oramos, nós agradecemos pelo pão nosso de cada dia. E o pão nada mais era, naquela época, como uma comida básica, um alimento básico, né? Todo mundo trabalhava, tinha um dia de trabalho para ganhar ali o seu denário e ir lá comprar pão para sua família. Então a oração, ela vem, né, do Pai Nosso, ela vem nos colocar nessa situação de entender que nós precisamos ser gratos pelo sustento diário. Ela não fala sobre luxo. Eu sempre digo, né, às vezes quando eu levo um sermão na nossa igreja, eu procuro falar, seja grato por aquilo que Deus te deu. Se você quer luxo, trabalhe mais, estude mais, faça cursos, se empenhe, porque o que Deus nos promete é nos sustentar com aquilo que nos mantém de pé. Então, o resto nós precisamos correr atrás. Nós precisamos buscar conhecimento, buscar melhorar o nosso trabalho, buscar ser um bom funcionário, ser um bom patrão, ser um bom profissional, ser um bom microempresário, ser um bom empresário. Então, nós precisamos agir para que os benefícios maiores venham até nós por causa do nosso esforço. Mas, enquanto temos o básico, sejamos gratos pelo básico, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado. Então não reclame, pare de reclamar, isso é tão chato, né? Respeite aquele que te estendeu a mão, por mais simples que seja o gesto, seja generoso, não seja essa pessoa que ninguém quer estar perto, essa pessoa repugnante, né? Seja uma pessoa que realmente é contente com a generosidade do próximo e também com a generosidade daquilo que Deus já nos deu. Prepare-se para uma dose semanal de reflexões teológicas. Apresentamos o BereaCast, um podcast recheado de discussões interessantes e análises aprofundadas sobre as questões da fé. Junte-se a nós, toda sexta ao meio-dia, e juntos vamos explorar o mundo da teologia. Não perca, BereaCast, o seu podcast de teologia. Então é isso aí, pessoal. Vamos dar sequência aqui. Eu quero ler com vocês agora 1 Timóteo, capítulo 6, no versículo 8, onde fala: por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Então, olha só, é uma reflexão ao qual nós precisamos entender que se nós temos o que comer, nós temos como nos vestir, nós temos uma casa para morar, caramba, gente, para que reclamar, né? Se nós queremos algo a mais, vamos correr atrás, mas vamos correr com prudência, sabe por quê? Porque olha o que diz na sequência desse versículo: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia aqui não está condenando a questão de você ser rico ou querer ser rico, mas aquele descontrole, né? Aquela vida desenfreada em não se contentar com o que você tem e desesperadamente você se lançar, né, nesse mar onde você mergulha tão fundo que você acaba se sufocando, morrendo sufocado, afogado pela ganância, né? Então, seja grato por aquilo que você tem. Seja grato. Isso agrada tanto as pessoas que estão ao seu redor quanto ao próprio Deus. E eu quero aproveitar agora aqui e falar, né, de alguns riscos que nós corremos quando nós somos ingratos. Principalmente aquele que está aí na sua caminhada de fé, você que está caminhando com Deus, você que tem uma mentalidade cristã. Então, uma das coisas que acontece quando somos ingratos é o distanciamento de Deus.
Nós também temos aí a questão da falta do reconhecimento das bênçãos. Nós também temos dificuldade em confiar em Deus. Nós também isso também tem um grande impacto nos relacionamentos, né? A ingratidão e afeta negativamente os relacionamentos. Isso com Deus, com outras pessoas, isso criando ressentimento e afastamento, né? Quando não se reconhece ou agradece os atos de bondade. Então, olha só, né? A ingratidão, ela pode impactar no seu relacionamento com as pessoas, né? Então, existe aí também aquela ausência de contentamento, e também a falta do seu crescimento espiritual. Você nunca vai estar contente e você vai estar sempre decaindo, decrescendo espiritualmente. Então, é complicado. Você precisa rever os seus conceitos, olhar para você, e eu quero trazer aqui algumas dicas, né? Esses que eu falei são alguns riscos, então agora eu quero ressaltar a importância de você cultivar um coração grato, né? E reconhecer a bondade de Deus e dos outros ao seu redor, tá bom? Aqui vai uma dica básica para você praticar e desenvolver um hábito de gratidão. Claro, meus amigos, que isso aqui não é uma fórmula mágica, né? Não é uma receita de bolo, e não é porque eu estou falando aqui que isso vai mudar a sua vida, né, repentinamente. Não. Isso aqui são dicas que você vai ouvir e você vai copiar aí, talvez, né, e começar a praticar no seu dia a dia, mas você precisa querer mudar e ser alguém melhor, né? Não adianta só eu falar aqui, você copiar aí e ritualizar. E ritualizar aí com o seu coração, ai, pesado, ai, que chato, tem que fazer isso. Não, cara. Se você vai fazer de qualquer jeito, nem faça, né? Nem faça. Agora, se você tem uma mentalidade que você quer ser transformado, que você precisa mudar, você reconhece que você é ingrato muitas vezes, comece a praticar algumas dicas, tá bom? Algumas ideias. E o que eu tenho, né, para dizer para você aqui é: pratique a gratidão diariamente, refletindo sobre as bênçãos em sua vida. Ou seja, você precisa ser grato por tudo que você tem. Você precisa olhar para o seu redor, ao seu redor. Você precisa olhar para onde você está e agradecer pela casa que você tem, pelo trabalho que você tem. Se você não tem trabalho, eu acredito que você de alguma forma é sustentado. E você precisa ser grato por essa sustentabilidade que você está recebendo, independente de como seja. Claro que se não for de uma forma ilegal, né? Mas eu espero que você seja grato por tudo que você tem. Você tem alimento, você tem uma casa para morar, você tem uma esposa ou um esposo, você tem filhos. Seja grato pelas bênçãos que Deus já te deu. Outra coisa, mantenha um diário de gratidão para lembrar-se das coisas pelas quais você é grato. Então, às vezes é bom você escrever aí no papelzinho, né? Aí uma dica mais escrita, né? Bota aí no papel aí o que você precisa ser grato. E apresente diante de Deus nas suas orações, né? Em forma de gratidão. Seja grato por tudo isso que Deus te deu e com certeza Ele te recompensará. Mas não faça isso como um ritual, como eu falei. Não seja raso, não seja vã a sua oração. Mas quando você fizer, faça de coração, dizendo: ó Deus, está aqui ó, uma lista daquilo que eu quero ser grato hoje. Agradeça pela família, pela vida, cara. Agradece pela vida. Quantas pessoas morreram na pandemia? Quantas pessoas morreram de Covid? Quantas pessoas estão morrendo naquela guerra lá na Ucrânia, na Rússia? Quantas pessoas estão morrendo em tantos lugares do mundo por tantas coisas banais, por tantas coisas terríveis? E você tá aí, cara. Você tem vida. Você tem vida, você tem fôlego de vida. Agradece a Deus. Agradece a Deus. Você não sabe quando você vai partir dessa terra. Então seja grato enquanto você tem vida. E mostre essa gratidão em forma de generosidade para quem está do teu lado, para quem está ao seu redor. Outra coisa, esteja atento às pequenas coisas e momentos de alegria. Esteja atento a tudo que acontece ao seu redor, a momentos especiais com a sua família, desde uma ida ao parque, né? Desde a ida a uma pracinha, levar o seu filho para brincar, desde um pegar na mão da sua esposa, do seu esposo, dar uma volta na quadra aí na sua casa, desde você comprar ali um refrigerante, dividir com quem você ama. Gestos simples, momentos de alegria, assistindo um filme, um Netflix, até mesmo aí se alimentando, né? Sentado à mesa, se alimentando com seus filhos. Seja grato. Comece a perceber pequenas coisas, atente para isso. Sinta alegria por essas coisas.
E nós aqui, citando a questão da família, você tem que resolver os problemas que estão acontecendo dentro da sua família para que não haja ingratidão, para que você não fique murmurando. Eu sei que, né, e você também sabe que todo casamento tem problemas, mas isso tem que ser passageiro, não pode ser duradouro. Então você precisa lutar pela sua família. Talvez você, homem aí, não tenha refletido nisso, mas você tem a obrigação de lutar pela sua família, né? Você é o salvador da sua família. Você precisa se jogar na frente da carreta, aí, se for necessário, para salvar os seus. Então você precisa tomar uma atitude para recuperar o seu casamento e o relacionamento com seus filhos, para que não gere aí uma ingratidão, que nem é uma questão de ingratidão, é uma falta de cuidado com os seus. E aí quando você começa a ser ingrato por aquilo que você tem, né, não passa a analisar, né, a sua esposa te servindo muitas vezes, cuidando de você, os seus filhos amando você, você acha tudo tão superficial, tão irrelevante, né, e acaba sendo ingrato por uma coisa que Deus te deu que é tão boa. E muitas vezes você acaba olhando para a grama do vizinho e aí recorrendo a alguns recursos errados, né? E aí já entra dentro da casa, né, dentro do relacionamento aí da família, a traição, né, o adultério, a promiscuidade. Então é necessário você se cuidar e cuidar, né, analisar aí a sua família e ser grato por ela, ser grato por quem está na sua casa, né, pelos seus filhos. Então tome cuidado para que você não coloque, né, pro brejo, hein, que a coisa não vá pro brejo, né? Que a sua família não venha a afundar por causa da sua negligência, né? Depois se tornar uma pessoa ingrata por algo que você mesmo cavou, né? Então cuide dos seus, ame os seus, Deus te deu a sua família para que você venha amá-la e ter satisfação naquilo que Deus te deu. Outra coisa, ore agradecendo a Deus regularmente. A Bíblia nos fala lá em Tessalonicenses que nós devemos orar sem cessar. Então, regularmente, todos os dias, ore e agradeça a Deus por tudo que você tem. Outra coisa, seja generoso e compartilhe suas bênçãos com os outros. Sabe aquele pão que você tem? Reparta no meio e dê ao próximo, dê ao necessitado. Ah, mas eu vou ficar só com meio pão. Se você tiver meio pão na sua mão, você ainda tem a possibilidade de dividir essa metade com mais alguém. Seja generoso, seja uma pessoa boa, uma pessoa agradável. E isso vai gerar gratidão no coração das pessoas. Isso vai gerar um relacionamento entre você e Deus muito melhor. Muito melhor. Eu tenho certeza que muita coisa vai mudar na sua vida quando você começar a ter um coração generoso, um coração grato e um coração que contribui para com o próximo. Independente de quanto eu tenho no bolso, de quanto eu tenho na minha mesa, eu sempre posso dar alguma coisa. Ninguém é tão pobre que não possa dividir nada. Mantenha uma perspectiva positiva, encontrando lições nas dificuldades. Olha só, você tem que lembrar de uma coisa, que ninguém nasceu pronto, que ninguém é perfeito, que todos nós nessa vida passaremos por tribulações, dificuldades. E ao invés de nós ficar reclamando, nós temos que agradecer pelas lições tiradas, encontradas no meio da dificuldade. Nós precisamos ter essa perspectiva de gratidão, dizer assim, Deus, obrigado pela luta, porque é ela quem me ensina, é ela quem me fortalece, para que numa próxima vez eu possa estar mais forte, com uma experiência maior e uma atitude mais eficaz diante das dificuldades. Então seja grato até mesmo nos seus momentos de luta, porque as lutas, as dificuldades, muitas vezes nos trazem lições e nos fortalecem para futuras batalhas. Outra coisa, expresse gratidão às pessoas que têm impacto positivo na sua vida. Olhe para os seus filhos, olhe para seus pais, olhe para seu cônjuge, olhe para seus amigos, olhe para os pastores da sua igreja, para os líderes da sua comunidade de fé. Olhe para os lados e veja quem está ao seu redor. Expresse gratidão, seja grato por tudo. Sabe, faça uma surpresa aí para o seu cônjuge. Agradeça por tudo que essa pessoa foi até hoje na sua vida. Talvez o casamento de vocês está um tanto quanto abalado, talvez a família está um pouco desestruturada. Eu acredito que muitas vezes, na verdade, muitos casos de descontentamento na família é porque muitas vezes falta gratidão, falta agradecer a Deus, falta parar, né, de reclamar, de murmurar. Como nós reclamamos da vida, como nós reclamamos das coisas, sendo que temos muitas vezes uma casa, um lar, né, uma família. E agora eu olho, né, para aqueles que não têm uma casa para morar
E muitas vezes nós vemos pessoas em condições muito inferiores às nossas e estão com o coração agradecido. Eu já vi mendigos, já vi cenas, né, não pessoalmente, mas já vi vídeos de mendigos ajoelhados do lado do seu prato de comida, agradecendo a Deus, sendo gratos por aquele prato de comida. E nós, muitas vezes, esbanjando, somos murmuradores e ingratos. Então reflita nessas palavras de hoje. Eu sei que talvez você está aí meio chateado porque algumas coisas não estão dando certo. Entenda uma coisa, se você pediu algo para Deus e Ele disse sim para você, se Ele realizou isso na sua vida, que beleza, seja grato. Agora, se Ele disse não, seja grato da mesma forma. Falava outro dia na nossa comunidade de fé a respeito disso, e isso é uma coisa que nós ouvimos sempre, que o não de Deus também é um sim para nossas vidas. Ou seja, quando Deus diz não, é porque muitas vezes Ele está nos livrando de algo muito terrível lá na frente, de algo que vai nos trazer desagrado, dor, sofrimento, lágrimas. Então, seja grato tanto pelo que você recebe, quanto por aquilo que Deus não quis te dar. Lembre-se que o não de Deus é um livramento para nossas vidas. E já me encaminhando para o final desse podcast, sou grato porque você esperou até aqui, né? Para você que ouviu, teve paciência, quero deixar aqui 2 versículos-chave para você, sendo grato a Deus, né, por tudo que você tem. E um deles está em Salmos 105, versículo 1, que diz: deem graças ao Senhor, invoquem o seu nome, anunciem entre as nações os seus feitos. E em Salmos 118, versículo 1 também, diz: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. E nós aqui refletimos que, naquela palavra onde que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, meu amigo, pode ter certeza que todas as situações da sua vida cooperam para o seu bem, porque Deus é graça e uma graça imerecida, porque somos pecadores, falhos, inclinados para o pecado, inclinados a fazer coisas ruins, e mesmo assim Deus entregou o seu Filho na cruz como sacrifício para morrer por nós. Então, eu espero que você tenha sido abençoado, edificado, discipulado, ensinado através desse podcast de hoje. E sexta-feira que vem nós estaremos aqui de novo, né? Com mais um episódio. Já estamos aí preparando 2 ou 3 conteúdos. Logo teremos aí um episódio interativo, né? Nós vamos aí ter um convidado para nós poder conversar sobre alguns assuntos bem importantes para todos nós. E no futuro logo aí nós estaremos de volta trazendo mais um episódio na próxima sexta-feira, né? Próxima sexta-feira teremos mais um episódio do Berea Cast, o seu podcast de teologia. Ah, e não esqueça, curta, comente e compartilhe para todo mundo aí. Ajude-nos a divulgar, né, esse trabalho. Curta, porque, como eu disse já em outras vezes, o YouTube, ele reconhece, né, quando você curte, ele entende que esse conteúdo é relevante, então ele passa, né, para mais pessoas, ele é exibido para mais pessoas e ele sempre se mantém em alta, né? Então, dá um like aí para nós aí, para que as pessoas possam também ouvir e aprender e talvez aí serem edificadas no nome de Jesus. Deus abençoe a todos e até a próxima sexta-feira, se assim Deus nos permitir. Valeu! Você acabou de ouvir o Berea Cast, o seu podcast de teologia. E não se esqueça, na próxima sexta-feira nós estaremos aqui de volta com um novo episódio, trazendo muita informação para você. Até lá!